Olá, hoje nós vamos falar de implantação de iniciativas. Eu trabalhei diversos anos em empresas privadas e uma coisa que eu fiz muito foi ou implantar ou participar de implantações das mais variadas possíveis. Desde implantação de ERP até implantação de sistema global, de qualidade, enfim, foram diversas e diversas implantações. Então a gente vai mostrar para vocês a nossa visão. É importante dizer que a gente vai usar um pouco de mineireza aqui, que minha família toda é mineira, então nós vamos trazer um pouco do dialeto mineiro para você entender mais em detalhes o que a gente está querendo falar e principalmente o que a gente está querendo mostrar para você que funciona e o que não funciona. Então vamos dar uma olhadinha, vamos começar primeiro definindo o que é iniciativa e aí a gente vai conversando. Vamos dar uma olhada então. Quando a gente fala de iniciativas, a gente está falando de implantação, por exemplo, de sistemas ERP, implantação de qualquer programa, a gente colocou aqui o Lean Six Sigma como exemplo, ou o programa 5S, implantação de sistemas globais de operação. Aqui a gente está falando de implantação de sistemas TPM, WCM, sistema global de qualidade, entre outros. Então é um mundo vasto onde nós já participamos e a gente queria fazer essa discussão com você para mostrar dois modos de se fazer a implantação desse tipo de iniciativa, que são esses dois modos que a gente está colocando aqui. O primeiro modo ou método que a gente está falando é o do medo ou choque, a gente vai ver alguns detalhes daqui a pouquinho, e o outro é algo mais racional, algo mais dentro do esperado e mais dentro do bom senso. Então vamos falar desse primeiro método, que é o método do choque ou do medo. Então imagina que tem uma nova iniciativa a ser implantada, essa iniciativa é uma iniciativa voltada à implantação de um sistema. A gente vai falar sistema ERP. Nesse momento, caso você não saiba, não tem problema. É um sistema informatizado que é muito integrado. Mas o fato é que a equipe que fez a análise para aprovação levantou os custos, chegaram em 10 milhões de reais. Como é que eles chegaram nesse valor? Vendo empresas que implantaram do mesmo tamanho dessa empresa que está querendo fazer, fizeram várias consultas, pagaram até uma consultoria para ajudar, e esse é um valor que a gente chama de pé no chão, o valor calibrado para fazer essa implantação. Recursos, 30 pessoas para fazer, por quê? Porque a empresa é grande, tem 4 plantas, precisa de 30 funcionários que conheçam muito bem o negócio para fazer essa implantação. Quanto tempo vai levar? Vai levar 1 ano e meio, porque é um sistema grande, é um sistema que vai ser implantado em módulo. Aliás, essa é a recomendação dos maiores conhecedores desse sistema, que se deve implantar em módulos, implantar devagar para sedimentar bem a implantação. Então, nesse momento, quem fez todo o levantamento que pertence à empresa, os funcionários que estão trabalhando, estão motivados, estão animados com esse projeto. E eles apresentaram exatamente isso aqui para a presidência da empresa, e o presidente e os diretores estavam avaliando e tomaram a seguinte decisão. Está aprovado, o grupo vai ter não 10 milhões, mas 1 milhão e 200 mil, em vez de 30 efetivos, vai ter 7. Em vez de ter 1 ano e meio para implantar, vai implantar tudo em 6 meses. Então, o pessoal que participa desse tipo de processo, onde as decisões são como essas que eu estou colocando aqui, começam a entender que, na verdade, isso não é um projeto. Isso é uma alça de mira. Quem tiver nesse projeto, principalmente quem for o gerente da iniciativa, vai ficar apertado, porque o que acontece? Está fadado a não dar certo. Marcelo, quantas vezes você já viu isso acontecer? No mínimo 4. 4 vezes a gente já viu isso acontecer. Marcelo, mas não me parece racional fazer um corte linear desse. Muitas vezes as empresas
dependendo do nível, toma decisões que a gente não consegue entender. Porque se os maiores especialistas estão mostrando que essa previsão que eu estou riscando aqui do lado é a previsão pé no chão, baseada em 4 ou 5 empresas que implantaram com sucesso. E aí a hora que você olha o cenário que eles aprovaram, um corte que a gente costuma falar, cortar na carne, não parece algo muito razoável. E dá até a impressão que, se fosse o dono da empresa, talvez não fizesse um corte tão radical dessa maneira. Mas enfim, esse aqui é o cenário aprovado. O gerente responsável que apresentou não está muito contente, você imagina um cenário desse, mas a iniciativa está aprovada e tem que ser implantada na empresa. Como é que isso acontece? O que pode acontecer? O que nós vimos acontecer? O que acaba acontecendo é que a iniciativa que está aqui, que é esse quadrante inteiro que você está vendo, deveria ter o quê? Deveria ter as tarefas sendo bem feitas, as tarefas bem estruturadas, o projeto bem acompanhado, pessoas trabalhando com motivação e precisaria ter principalmente um engajamento muito forte da organização para tentar implantar algo assim. Mas na realidade, o que acaba acontecendo num cenário desse? As coisas acabam tomando um outro rumo. Por quê? Porque as tarefas começam a sair de controle, as pessoas começam a ficar desmotivadas, as pessoas do projeto, e a parte de engajamento vai ralo abaixo. A iniciativa começa a ficar esvaziada. Então, se a gente fosse usar o mineirês aqui, poderíamos comparar a iniciativa que está sendo implantada como sendo, por exemplo, um cercadinho. Imagina que você tem um cercadinho. Então, o que você tem? Você tem lá um cercadinho, que é a iniciativa, e a gente quer colocar o quê? Os franguinhos dentro desse cercadinho. Você já tentou cercar um frango para você ver como é difícil? Cercar frango, se você tenta com uma pessoa, não dá certo. Você bota 2, não dá certo porque eles acabam fugindo. Você bota 3, 4, 5, 6 e os frangos continuam fugindo. 7, 8 pessoas para pegar um franguinho e eu tenho certeza absoluta que um frango vai fugir. Mas brincadeiras à parte, é o que acontece. Você tem um projeto mal iniciado, mal aprovado, mal gerido, vai ter tarefa que vai atrasar, vai criar confusão, vai criar risco, acidente, um inferno. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ficar colocando mais e mais pessoas para ficar tentando tampar o buraco. Marcelo, e o que tem do outro lado lá que eu estou vendo engajamento e recursos? Aqui nós colocamos um animalzinho diferente. Então mineiro gosta de porquinho, tem 3 porquinhos aqui para a gente ver. E aí para engajamento e obtenção de recursos, o que se usa numa situação dessa? Taser. Você vai dar choque no porquinho para ele tentar ir lá para o cercadinho. Começa a dar choque na estrutura inteira para fazer com que a iniciativa mal feita, mal planejada vá para frente. A gente costuma brincar que nesse lado que está o frango é cercar o frango. E desse lado aqui, do engajamento, é dar choque nos porquinhos. Qual o resultado disso? Eu e você sabemos que num dado momento você pode até ter uns 2 franguinhos ali e um porquinho dentro da iniciativa. Mas eu e você também sabemos que, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Isso não vai se sustentar, vamos ter vários problemas, vai ter um desgaste grande, desgaste de pessoal, desgaste de gerentes, desgaste de diretoria, desgaste da região, vai ter um alto custo, e custo quando a gente está falando aqui é custo financeiro, custo de credibilidade, e no final o resultado vai deixar a desejar. Mas tem uma coisa que choca muito a gente, que é todo o estrago que uma iniciativa mal feita dessa gera em torno de pessoas e em cima das próprias pessoas. Isso causa um mal enorme. Marcelo, precisa ser assim? É claro que não precisa. O que a gente tem mais hoje é informação. Você quer implantar, por exemplo, um Lean Six Sigma? Você quer implantar um 5S? Você quer implantar um RP? Você fala com as empresas, fala com as consultorias. Normalmente elas têm muita experiência.
E aí você calibra, mas o calibrar é diferente de você tomar decisões radicais. Se um grupo estimou um valor de 10 milhões, por exemplo, você corta para 1,5 milhão, 1,2 milhões, é algo muito destoante. E o maior prejuízo não é só o prejuízo material, o prejuízo financeiro, mas é o prejuízo em cima do ativo. A gente chama de ativo porque essa é a nossa crença, do ativo chamado pessoas. Quem participa de um projeto torto desse, fica com as cicatrizes para o resto da vida, quer queira ou não. No próximo vídeo, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a outra visão, uma visão mais estruturada de um processo para implantar uma iniciativa. Te vejo então no próximo vídeo. Um forte abraço.